Olá, segundo ano, como estão? Tudo bem? Espero que estejam tudo bem, estejam todos em casa e, na medida do possível, se mantendo isolados. Nosso plano de estudo 7 ele inclui a colonização do continente americano. Para isso, é importante lembrar que trata-se de uma sequência de acontecimentos que começam lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e como consequência dessa expansão do capitalismo, nós chegamos ao processo de colonização do continente americano. Nas aulas passadas, nós trabalhamos sobre os povos que viviam nesse continente. Os povos no Brasil, os povos na América do Norte e as três civilizações, maias, incas e astecas. Pois bem, a partir do momento em que o europeu chega ao continente americano, ele é movido por três buscas essenciais: novas rotas comerciais, metalismo, o acúmulo de ouro e prata dentro de uma concepção de Estado moderno, e em terceiro lugar levar a fé cristã. Então observe que todos esses elementos eles estão intercalados, interconectados com alguns assuntos que nós vimos nas aulas passadas, como é o caso, por exemplo, da Reforma Protestante, que tem uma influência direta na colonização da América do Norte, as grandes navegações, enfim, que fazem com que chegue ao continente americano, e a própria concepção de capitalismo que vai levar à formação do colonialismo. Então é importante que vocês tenham bem compreendidos os assuntos anteriores para que a gente possa compreender melhor esse assunto. Então, nós começamos agora, o professor vai trabalhar o slide que está disponibilizado também ali com o material para vocês. Só que só ver o slide não é legal, porque tem muitos detalhes, muitas informações que não estão lá no slide por uma questão de espaço, de tempo, e pelo próprio formato do slide que o professor vai estar trazendo aqui. Então é importante que vocês sigam as orientações que o professor postou lá no plano de aula. Primeiro, ler, analisar, compreender os slides. Segundo, assistir essa aula. E o terceiro, nós temos uma aula virtual para sanar dúvida, fazer a discussão sobre o assunto. E, por último, responder os exercícios. Então, esse é o plano 7 que nós iniciamos hoje. O material que nós temos, que o professor preparou para vocês, ele trata, então, sobre a colonização europeia no continente americano. Quando eu falo de colonização europeia, eu estou falando basicamente de lusitanos, que são os portugueses, os hispânicos, são os espanhóis, franceses e ingleses. Os holandeses em menor força, mas que tem algumas partes no continente americano. Então, basicamente, são esses povos. Então, são os europeus que chegam até o continente americano. E aí, qual vai ser a lógica dessa ocupação? Então, lembrar que colonizar significa ocupar espaço. Muitos desses espaços já estavam ocupados há milhares de anos pelos nativos. Então, é compreender que há conflito, há negociação, e o próprio europeu, vendo esse conflito, que é anterior à sua chegada, também provoca um desmantelamento a partir das armas de fogo. Tá? Então, turmas 201, 202, 203, sejam bem-vindos ao processo que se inicia a partir de 1492 com a chegada dos europeus no continente americano. Então, o primeiro quesito que o professor traz é o sentido de colonização. Colonização é o ato de colonizar, ou seja, quando pessoas de um determinado país ou região vão para outra, desabitado com nativos. Neste caso aqui, é uma ocupação que obedece uma lógica de alguém que já está aqui. Não todo o continente é ocupado, mas a maior parte dos locais onde portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses vão chegar já tem ocupado. Para habitar ou explorar. É importante que vocês prestem bem atenção nesses dois detalhes. Para habitar ou explorar. Porque aí nós vamos ver posteriormente que há dois tipos de colônia. Colônia de povoamento e colônia de exploração.
né? É uma diferença fundamental que, inclusive, explica hoje a diferenciação. Não que seja determinante, mas hoje, se tu pegar as regiões mais envolvidas do continente americano, foram colônias de povoamento. E dentro dos próprios países, onde houve os dois modelos, como é o caso das três colônias, que vai originar dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos ele tem uma diferenciação social muito maior, porque foi colônia de exploração. Então, para habitar ou explorar. Eu vou habitar ou vou fazer colônias de povoamento, eu vou explorar colônias de exploração. No processo de colonização ocorre a influência ou transferência cultural dos colonizadores para os colonizados e vice-versa. Então não adianta a gente dizer que houve uma preponderância somente europeia. Não. O europeu, embora ele tenha toda uma visão eurocêntrica muito maior, muito mais forte, ele também sofre influência das populações nativas. E muitas pessoas vão ter uma influência indireta, porque quando ocorre todo o processo de exploração e de riquezas, não tem um problema aí, tá trovejando mesmo, é o tempo lá fora que tá bem complicado hoje. O professor está gravando o vídeo, mas tem que ser nesse momento. Observe que a própria as classes mais baixas na Europa vão sofrer um processo de deteriorização do trabalho, do emprego, da renda. Então, mesmo eles não vindo para o continente americano, eles vão sofrer essa influência. Então, há uma transferência, há uma influência cultural. Quando eu falo cultura, eu falo todos os meios que nos movem, língua, costumes, alimentos, a própria questão cultural mesmo, no sentido daquela cultura, uma cultura erudita, uma cultura direcionada ao povo. Então, há uma transferência. Às vezes, há uma sobreposição, quando o colonizador é mais forte que o colonizado. Aí há uma influência. Vamos pegar na língua. A língua é uma característica assim que nós podemos utilizar. Por que nós estamos tendo aula em língua portuguesa? Porque Portugal, na sua força, no seu poder, torna obrigatória a língua portuguesa. A América Espanhola, a mesma coisa. Então, as línguas nativas, elas são formas de resistência porque elas ainda se mantêm. Alguns países aceitam as línguas nativas, como a Bolívia, por exemplo, ainda aceita as línguas nativas como línguas oficiais. O Equador, alguns outros países. Né? Mas a língua oficial, a própria língua oficial no Brasil seria complexo determinar uma língua, porque existiam mais de 218 línguas naquele momento. Então, colonizar significa isso, influência, troca e também conflito. Né? Porque há uma imposição e quem sofre essa imposição acaba não aceitando. Né? Então, há dois tipos, como o professor já falou anteriormente, há dois tipos de colônias no continente americano. As colônias de exploração, que é bem característico do Brasil. O Brasil vai ser uma colônia de exploração. A América Espanhola vai ser colônia de exploração. E o sul dos Estados Unidos. Aquela região também da América Central, ali, Belize, Honduras, Cuba, também são colônias de exploração. Né? E não é determinante somente o país. Porque se tu pegar, por exemplo, a região das 13 colônias, onde você tem os dois tipos, mas que vai predominar depois, posteriormente, as colônias de povoamento, você vai ter a terra do reggae, a Jamaica, que vai ser uma colônia inglesa de exploração, e que hoje é um país pobre, é um país que sofre essa dinâmica da exploração. Então não é só uma pergunta que sempre é feita, professor, e se o Brasil fosse colonizado por ingleses? Não se pode fazer uma nova conjectura dentro da história, mas é interessante observar que, inclusive, existe um autor que estudou muito isso, o Eduardo Galeano, que ele diz que o azar do continente americano é ter nascido rico, porque como ele era muito rico, ele servia para a exploração. Então, não se trata de que Portugal veio para aqui para explorar, mas o fato de ter riqueza e ter condições de gerar riqueza. Né? Então, as partes do continente americano onde possibilitavam essa exploração, elas foram exploradas. E nas colônias de povoamento? No povoamento é bem diferente a dinâmica, por quê?
porque os colonizadores buscam desenvolver a região colonizada. Criam leis, organizam, investem em infraestrutura e lutam por melhorias. Como, por exemplo, podemos citar a colonização inglesa nos Estados Unidos, que são as 13 colônias, mas ao norte. Depois nós temos uma parte que trabalha isso aí. Ao norte dos Estados Unidos nós temos, então, as colônias de povoamento. Né? Bem dentro de um exemplo assim. Quem limpa o quarto de vocês? Se é vocês, vocês vão cuidar. Agora, se tem empregado, se a mãe não sei o que, aí vira uma baderna. A colônia de exploração é mais ou menos isso. O português, quando saía de Portugal, ele vinha para o Brasil fazer o quê? Eu quero ficar rico. Então ele chegava aqui, ele cuidava do solo? Não, ele queria saber de explorar. Quanto mais explorasse, ele não tinha uma preocupação com o futuro. Por razões até de conflito que ocasionou a Revolução Inglesa, por conflitos das próprias novas religiões que surgem com a Reforma Protestante, o inglês que vinha para as 13 colônias, ele não podia voltar. Então, o que acontece? Ele tinha que ficar ali. E aí, se eu tenho que ficar, eu tenho minimamente que criar condições. E a base é a questão da infraestrutura. Então, no Brasil, era o quê? A infraestrutura para você mandar para frente o que era explorado aqui. A riqueza toda girava onde? Girava lá em Portugal, lá na Espanha, lá na França, lá na Inglaterra, ou lá na Holanda. No caso da colônia de povoamento é diferente. Nós tivemos algumas colônias de povoamento aqui no sul do Brasil, que não se encaixam nesse perfil do período que nós estamos estudando aqui, que é após a chegada dos portugueses a partir de 1500. Né? Se nós pegarmos aqui na nossa região, nós vamos ter muitas colônias de povoamento, alemães, russos, poloneses, que vão vir para cá. E aí eles vão fazer o que? Eles vão criar condições para habitar essa região. Mas ela é um processo aí no século XIX e no século XX. Nós temos aqui, observem, dois exemplos de uma colônia de exploração e de um processo de povoamento. Na exploração aqui você vê os índios, os nativos brasileiros, praticando o escambo e trocando o quê? Mercadorias por outras mercadorias chamadas bugigangas. O português chega aqui, ele quer explorar e levar riqueza. No povoamento, que nós vamos ter uma representação aqui, que é um dos dias mais fortes, que é o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos, onde você tem aqui um intercâmbio, uma troca. Embora seja bem romantizada esse quadro aqui, nós vamos ter os chamados pioneiros dos Estados Unidos, fazendo o quê? Fazendo uma troca, uma aceitação. Se vocês observar aqui atrás, você vai ter uma branca e uma nativa dos Estados Unidos. Então, embora seja romantizada, observe que aqui, ó, nós temos uma construção já, nós temos bem dentro de uma lógica aqui de eurocentrismo que impõe ao nativo, né? Mas é uma troca, aqui é uma troca entre os nativos e um agradecimento a Deus, porque aqui também tem uma influência religiosa muito grande. Então, dá para se observar através dessas duas figuras os dois processos bem diferenciados. Então, nós damos uma paradinha agora na questão dessa primeira parte, porque essa primeira parte nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos basicamente o processo de exploração, de como que se deu, quais são os objetivos e os dois modelos. Tá? No vídeo 2 nós vamos começar com a exploração então do Brasil.